Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo isso, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pelota. Dessa vez a gente vai falar da rodada de sábado e domingo, e meus amigos, o domingo separou um jogaço para nós, cariocas, que vimos esse clássico dos milhões. Mas vamos começar do início. Sábado, o Botafogo perdeu para o Remo dentro de casa de 2-1. O Botafogo está em 10º lugar com 17 pontos. Jogo deplorável. Esperava muito mais do Botafogo do jogo de sábado, tendo em vista que o Remo era um time que estava na zona de rebaixamento. Vamos para o domingo. Clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, 2-2. O Vasco foi buscar o resultado, o Flamengo abriu 2-0, o Vasco buscou o empate e se desse mais alguns minutinhos, talvez virava. Jogo muito interessante, já vamos comentar sobre ele. E o Fluminense também ficou chupando o dedo no domingo, perde para o Internacional dentro do Beira-Rio, de 2-0, o Fluminense está em terceiro lugar com 26 pontos. Eu esqueci de falar sobre o Vasco e Flamengo. O Vasco está em 13º lugar com 17 pontos e o Flamengo está em segundo lugar com 27 pontos. Já se distancia um pouco ali do Palmeiras. Era para ter ganhado esse jogo e já estaria um pouquinho mais perto do Palmeiras. Então vamos lá, siga a pelota, vamos falar. Eu vou pedir licença aqui para o Botafogo, porque geralmente eu começo falando sobre os primeiros jogos da rodada. Mas eu vou pedir licença porque eu acho que eu tenho tanta coisa para falar sobre Vasco e Flamengo que é melhor eu começar falando com eles. Vamos começar por partes. Por ser um clássico de dois cariocas, eu tenho que ser o máximo imparcial aqui, não puxar para nenhum lado, então eu vou ter que ir com muita calma, pisando em ovos, para comentar sobre esse jogo. Por quê? Ao meu ver, foi um jogo justo, né? A gente vê todo o contexto do jogo. O Flamengo começa pressionando muito o Vasco, né? Começa já querendo se mostrar presente dentro de campo, entrando muito, batendo, tocando muito as bolas lá no campo do Vasco, e o Vasco sem reação. Eu acho que o erro do Vasco já começa na escalação do Vasco. Eu vou esperar para falar mais sobre isso. Calma aí, vou falar sobre o Flamengo. O Flamengo começa o primeiro tempo muito bem e faz o primeiro gol com uma jogada espetacular do Pedro. Jogada individual espetacular, assim, mostra como a importância do Pedro é muito grande para o Flamengo, principalmente em clássicos e nesses jogos assim, de grande importância na tabela, né? Então ele é um cara muito importante para o Flamengo e agora ele se apresenta de novo fazendo o primeiro gol do Flamengo. E aí é que começa a desandar um pouquinho. No primeiro gol, o que eu senti vendo o jogo é que o Flamengo pensou, bom, já começamos jogando bem, já começamos presentes dentro de campo, já começamos potentes, então eles não vão querer partir para cima. Eles não vão querer revidar, eles não vão querer continuar do jeito que eles estão jogando. Mas acontece exatamente o oposto, né? O Vasco, ele vai em cima, vai querendo buscar resultado, ele não desiste, ele não está satisfeito com o resultado, vai querendo, insistindo no jogo. Mas assim, as peças que estavam em campo não permitiam isso acontecer. A melhora do Vasco em questão numérica, em questão de placar, o que estava dentro de campo não permitia acontecer nesse primeiro tempo. E aí é que eu falei que o erro do Vasco já começa na escalação. Por quê? O Renato Gaúcho ele coloca o Brenner como ponta e coloca o David no meio. Ponta esquerda, o Brenner, o centroavante, o David, e da ponta direita ele colocou o Puma Rodrigues. O Puma eu não vejo problema de ser ponta, tá? Porque eu acho que ele tem muito essa característica atacante, mas eu nunca vi o Brenner ser ponta. Nunca vi. O Brenner não tá fazendo nem a qualidade dele, que é ser 9. Não tá fazendo nem isso direito no Vasco. Vai fazer isso como ponta? E era simples dele fazer isso. Era simples dele fazer uma rodada, uma escalação justa. Como? Bom, o David originalmente era ponta esquerda. Por que ele não joga o David para ponta esquerda e coloca o Brenner como 9? Talvez o resultado seria diferente. Acredito que não, porque eu acho que o que custou mesmo foi a falta de habilidade do Brenner, principalmente ali no início do tempo que ele perde um gol cara a cara, perde uma porrada de oportunidade, vontade assim, bizarro a atuação do Brenner nesse primeiro tempo. E começa assim, a escalação do Renato é ruim, começa com o Vasco muito ruim, um Flamengo muito superior, mas não aproveitando suas oportunidades. O Flamengo teve uma enxurrada de oportunidades no primeiro tempo para matar o jogo. Várias. A bola com Plata no escanteio, que o Robert Renan não foi no lance, podia ter feito aquele gol. Contra-ataques que o Pedro saiu chutando assim desnecessariamente, podia ter trabalhado melhor e era gol. Sabe, alguns contra-ataques que o Flamengo fez que eram para ser gol, estava prontinho para ser gol,
porque o Vasco também estava tudo lá na frente controlando a bola, com posse de bola. Isso não acontece. Isso é desperdiçado. Então, eu acho que o primeiro tempo do Flamengo poderia ter sido decidido nessas oportunidades e não teria ter passado tanto sufoco. Vai para o segundo tempo. No segundo tempo, a gente vê um jogo mais parelho, ao meu ver. Na verdade, no primeiro tempo já estava parelho. Assim, o Vasco estava controlando muito mais a bola do que o Flamengo. Só que o Flamengo vinha com mais um lado mais ofensivo, vinha com mais categoria, digamos assim, para finalizar, para fazer os contra-ataques. Eles eram mais efetivos. Efetivos é a palavra certa. Eles eram mais efetivos dentro de campo, principalmente no primeiro tempo. No segundo, quando sai logo o lance do pênalti em cima do Pedro, com o Paulo Henrique fazendo o lance do pênalti, né, que foi pênalti, claro, não tem que discutir, foi pênalti, foi pênalti. Aí sim que o Flamengo se acomoda. Porque, pô, tá 2x0, agora mesmo que eles não vão vir. Deixa eles controlar a bola, deixa eles tomar o jogo, e a gente já tá com 2x0, eles não vão empatar. Esse foi o erro. O Flamengo subestimou o Vasco. O Flamengo achou que o Vasco não fosse virar o jogo, não fosse empatar o jogo, não fosse nem fazer 2x1. E quando faz 2x1, eu, ao meu ver, tá? Ao meu ver, acho que o Léo Jardim muda mal, tá? Ele coloca alguns jogadores que não correspondem com o que estava acontecendo dentro de campo. Se você está vendo um Vasco mais ofensivo, indo mais na área deles, atrapalhando mais o Flamengo, você pensa o quê? Vamos fechar a casinha, estamos com 2x0. Não tem necessidade de atacar mais, o nosso time não está jogando muito bem agora. Fecha a casinha, coloca o Danilo, coloca outros jogadores que vão fechar essa casinha muito bem. Ele não faz isso, ele coloca o Wallace Young, que entrou muito mal e custou muito a defesa ali no final do jogo. Né? Ele não soube marcar direito, assim, efetivamente. Até porque também não é a função dele, né? A função dele é atacar, então ele acaba meio que se comprometendo numa função que não é a dele e compromete o time inteiro. Mas quem é o erro? De quem é o erro? De ter colocado ele ali dentro. E essa tá na conta do Léo Jardim. Sim, eu acho que o que matou o jogo foi essas trocas e a falta de efetividade para finalizar, para fechar o jogo, para fechar o caixão. Só faltava isso mesmo para o Flamengo ganhar esse jogo. Mas aí vem o lado do Vasco. Olha, eu quero destacar isso. Tá? Eu quero deixar isso bem destacado. A raça do time do Vasco da Gama. Porque qualquer time que entrasse dentro do Maracanã e perdesse de 2x0 pro Flamengo, ia fechar a casinha. Ia fechar a casinha. Isso é certo. O Vasco não. O Vasco trabalhou de uma forma que fosse pelo menos fazer um golzinho de consagração. Pelo menos que não voltasse de boca vazia, de mão vazia, né? Para São Januário, sem nada, assim, só com 2x0, com a torcida toda ali, né? Enfim. E como que o jogo do Vasco começa a mudar? Quando o Renato coloca os personagens do Vasco que eram para ser titulares. Por que o Spinelli, por exemplo, não começou jogando? Por que o Watson, por exemplo, que já está pedindo passagem há muito tempo, não entrou como titular? O Andrés Gomes teve um burburinho aí dizendo que ele não estava 100%, mas que estava apto para jogo. Então, se é um clássico, você não pode deixar um jogador como o Andrés fora, né? Porque é um jogador espetacular, é um jogador fora de linha, com uma velocidade absurda, que pode contribuir demais para o time ali naquele segundo tempo, e ele deixa ele no banco e entra no segundo tempo. E o Hugo Moura. Agora, o Hugo Moura, em questão técnica, não ajudou muito, mas ele foi essencial para fazer gol. Então, o que tem o diferencial do Hugo Moura, tecnicamente, é um jogo físico, que era o que o Vasco estava precisando. Um jogo físico, um jogo mais truncado contra ele. Porque eles não podem se sentir, o Flamengo não pode se sentir acomodado dentro do meio-campo, né? E ainda mais com um jogador que faltou, né, agora no domingo, porque está machucado, que é o Arrascaeta. Quando ele se sente acomodado no meio de campo, ele baila e leva o time dele junto com ele. O Flamengo estava se acomodando no meio campo e estava conseguindo controlar o jogo. Quando o Vasco já vem para um jogo mais físico, uma marcação mais em cima, um negócio mais dentro ali, cheirando cangote, o Flamengo meio que fica sem reação. E outra coisa também que eu quero destacar no Flamengo. A defesa do Flamengo estava desesperada em cada cruzamento que o Vasco fazia desde o primeiro tempo. O Vasco levou essa estratégia de levar para o fundo e cruzar para ver se alguém cabeceava, entrava logo com a bola toda. E a defesa do Flamengo ficava desesperada. Era o Léo Ortiz e o Léo Ortiz e o Léo Pereira desesperados ali para ver o que iam fazer com um simples cruzamento. Então, acho que também está muito na mão da defesa do Flamengo isso. Acho que a defesa meio que se assustou, assim, não sei explicar o porquê. Mas ela estava meio apavorada e desorganizada ali.
principalmente quando o Vasco ia mais para frente. E isso custou muito para o Flamengo. Custou muito, 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 muito. E claro que tem todo o mérito do Vasco por ter avançado, por ter procurado um lado mais ofensivo, mas o Flamengo tem uma defesa que foi durante muito tempo consagrada menos vazada. Então não faz sentido isso. Não faz sentido esse desespero todo. Talvez tenha um sentido clássico, talvez tenha um sentido todo esse clima, não sei. Enfim, não sei. E é isso, eu gostei muito do jogo, foi um jogo muito legal de ver. Principalmente com o baile das duas torcidas, as duas torcidas fizeram um ótimo jogo, digamos assim, né? E é isso, eu acho que o que eu tenho para dizer sobre o Vasco é isso. O Flamengo deixa a desejar, com certeza. Esse empate tem gosto de derrota para o Flamengo e gosto de vitória para o Vasco. A verdade é essa. Claro que tem uma galera que também está se passando um pouco por ser só empate, né? No final das contas, nenhum dos dois ficaram com os 3 pontos, mas é um clássico, cara. É clima de clássico. Teria que levar desse nível, assim. E eu acho que é exatamente isso que faltou para o Flamengo. Levar a nível de clássico. Né? Considerar o jogo a nível de clássico. Por mais que a invencibilidade seja grande, por mais todas as estatísticas comprovem que o Flamengo é um pouco superior, pouco não, bastante superior ao Vasco nos clássicos, o futebol é a arte do impossível. Né? Qualquer coisa pode acontecer num jogo de futebol. E isso, a prova foi agora. O Vasco se demonstrou completamente diferente, completamente com mais raça, assim, diferente, ele entrou diferente, ele sentiu realmente o clássico, né? Ele levou mais o clássico a sério, e foi quem ganhou, quem teve coragem. Ganhou quem teve coragem, a dicção tá difícil hoje. Ganhou quem teve coragem, ganhou quem teve raça para jogar o jogo. E tá na cara aí que foi o Vasco. Então é isso, o Flamengo perdeu por falta de oportunidade, não foi por falta de oportunidade, foi por falta de efetividade nessas oportunidades, deixou o jogo rolar, subestimou o Vasco e o Vasco aproveitou isso. Trocou bem, colocou os jogadores de extrema importância para o Vasco, que alteram muito mais o nível do Vasco no segundo tempo, e empatou o jogo. Se desse mais 5 minutos para o Vasco, eu tenho certeza que iam virar. Porque a atuação do Flamengo ali estava péssima, 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 péssima. Principalmente no segundo tempo, foi deplorável. O Flamengo jogou muito mal no segundo tempo, deixou o Vasco jogar e o Vasco empatou com as oportunidades que teve. Então é isso, clássico dos milhões aí é o primeiro clássico do canal, olha só que coisa. Primeiro clássico do canal. Vale lembrar aí, galera, deixa o like, tá? Deixa o likezinho aí, se inscreve, compartilha o canal para crescer cada vez mais aí esse projeto. E estamos no caminho das pedras, só falta pegar uma bicicleta para ir um pouquinho mais rápido. Vamos falar do Fogão. Rapaz, Botafogo perde de 2-1 pro Remo dentro de casa. Cara, é complicado. Assim, eu vi o jogo e é difícil, cara, porque assim, o Botafogo ele começa bem, arriscando muito, jogando muito, assim, tendo atuações que ele teve esse tempo todo. Assim, o início de jogo do Botafogo foi como ele tem começado nos últimos jogos, jogando muito bem e querendo buscar o gol. E acha o gol no escanteio, gol do Ferrarese de cabeça. Depois do primeiro gol, o Botafogo simplesmente desaparece. O futebol do Botafogo vai embora, pega um ônibus e rala. Sim, é impressionante como o Botafogo ficou à deriva do Remo. A gente viu o Remo controlando o jogo. Cara, o Kadir perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Só era ele o goleiro. E é por isso que eu falo, tem outros jogadores aí da história do futebol brasileiro que fazem seu nome porque sabem fazer gols como esse. Coloca qualquer um ali que a gente insiste em falar que fazem parte da nossa história e que realmente fazem do futebol brasileiro, como Romário, Ronaldo, Zico, Roberto Dinamite, indo pro Botafogo, o Garrincha, até o próprio Louco Abreu, o eterno Louco Abreu. Cara, qualquer um ali faria aquele gol. E é por isso que faz o nome dele. Mas isso não desmerece o jogo do Kadir, tá? Por mais que ele tenha perdido esse gol cara a cara, ele jogou muito bem. Ele teve muita raça, muita velocidade, buscava a bola, controlava a bola sempre estava com ele. E isso é uma coisa que estava faltando no Botafogo no segundo tempo, quando ele sai. E aí é que eu falo. O que mata de vez o Botafogo? O primeiro tempo, depois do primeiro gol, deplorável. Sim, já estava mal. Já estava mal. Quer matar ainda mais? Tirar o Kadir. E ele tira o Kadir para ficar no banco. E isso é para pegar o jogo, jogar no caixão, fechar e ralar. Porque praticamente fechou o jogo. Ele trocou muito mal, não tinha necessidade dele tirar o Kadir. Não tinha necessidade de tirar o Kadir. Entendeu? E quando ele tira o Kadir, ele mata. E ele deixa um jogador que está atrapalhando o time
assim, absurdamente tá na cara que esse cara tá atrapalhando o time, que é o Arthur Cabral. Já não era nem para ele ter começado. Sinceramente, ao meu ver, não era nem para ele ter começado a jogar. Mas vale a pena tentar, né? Porque, como eu falei, é um time que estava na zona de rebaixamento. Claro que ele queria testar algum bagulho. Então ele tenta testar com o Arthur Cabral. Não dá certo. Quando não dá certo, você tira, meu amigo. Isso é simples. Não tá dando certo, você tira. E não, ele deixou o Arthur Cabral até o final do jogo. Eu consigo listar para vocês aqui alguns jogadores que com certeza fizeram parte disso. Arthur Cabral, Vitinho. Cara, o Vitinho, sim, bizarro. Ele deixou praticamente os jogadores fazerem a festa ali na lateral dele. Entendeu? Fizeram a festa na lateral dele, na lateral direita. Fizeram a festa. Ele só foi bem ofensivamente poucas vezes, porque o Botafogo também não foi muito ofensivo. Então ele ficou muito atrás e ficou dependendo. Ficou devendo. Cara, assustador. E a gente chega à primeira derrota do Franklin Carvalho, né? Como treinador do Botafogo, são 8 jogos. Agora a primeira derrota, são 4 vitórias e 3 empates e uma derrota. Eu acho que está muito na mão dele, tá? Eu não vou falar para você aqui que ele é um péssimo técnico. Não vou dizer isso jamais, porque eu gostei muito do trabalho que ele tem feito no Botafogo. Mas com certeza essa derrota está na mão dele por uma insistência com um jogador como o Arthur Cabral e por ter trocado mal jogadores como o Alan. Me escapou o nome dele aqui agora. O Alan, por exemplo, não era um jogo para o Alan. O Alan tem se demonstrado até um pouco bem no Botafogo, mas não era um jogo para ele. Não era um jogo para ele participar. O Marçal também não era um jogo para ele. O Franklin, ele tira todas as válvulas de escape do Botafogo. O Alex Telles, o meio-campo era o Medina. O Medina estava meio mal mesmo, mas é um cara que alguma hora ele ia fazer um passe essencial. Estava jogando mal, mas podia fazer alguma coisa para ajudar o Botafogo, sabe? E ele não tira o Arthur Cabral. Ele deixa o Arthur Cabral até o final, cara. Eu não vou nem falar do Vitinho, porque eu acho que o Vitinho tem cadeira cativa no Botafogo, muito pela falta de um reserva. Mas não faz sentido. Ele bota o Tuco Correia, coloca uma galera que, assim, ó, nada a ver com nada. Ele colocou o Júnior Santos, eu achei que o Júnior Santos fosse fazer um gol, porque ele tem dessas, mas o entorno do jogo não ajudava. Ainda mais que logo no final do jogo o Remo faz 2-1, né? Empata o jogo e logo no final faz o 2-1. Então, destruiu o jogo. Posso dar uma Posso dar uma de Gerson Canhotinha de Ouro aqui, ó? Ó, Botafogo aqui, ó. Ó. Aqui a escalação do Botafogo, ó. O jogo do Botafogo, ó. É 0. Vamos terminar agora o vídeo de hoje com Fusão. Fluminense perde de 2-0 para o Inter, fora de casa. Assim, tem um simples motivo que vai fazer isso fazer sentido. Fez sentido a derrota do Fluminense. Simplesmente por um motivo. 2. Primeiro, o Fluminense nesse ano nunca jogou com 3 zagueiros. Joga com 3 zagueiros com o Internacional, fora de casa, no Beira-Rio, e com um jogador que tinha acabado de estrear. Ao meu ver, isso é pedir para dar errado. Acho assim, ao meu ver, isso é pedir para dar errado. Porque você joga fora de casa, sem a sua torcida. O Inter lotou o estádio dele, sim, dentro do possível. E, enfim, é um jogo fora de casa, cara, com um caldeirão disponível para o time rival. Você não pode testar muita coisa. Você tem, principalmente na posição do Fluminense. O Fluminense está em terceiro lugar. Ele pode disputar facilmente ali pela liderança. Pode disputar, por que não? O time do Fluminense é muito completo, muito entrosado. Por que não? Mas ele tenta, ele quer ficar testando. O Zubeldia fica testando coisas que não são para ser testadas numa competição como a do brasileiro e na situação que foi. Porque se ele testasse com um time que estava na zona de rebaixamento, dentro do Maracanã, com a torcida ali, beleza, sim, podia testar. Se desse errado, trocava. Mas não, ele vai fazer o pior. O Inter, que é um time ofensivo, que é um time perigoso, Carboneiro jogando muito, né, o camisa 7 do Internacional, ele tenta fazer isso e ele entrega praticamente o jogo. Sem contar também que o Fluminense estava dependendo de Bernal e Alisson para criar jogo. Com todo respeito, eu conversei com os tricolores falando sobre o Alisson. Não dá, gente. Não dá. Ele pode até ser um bom jogador. Pode até ser um bom jogador. Mas a função dele não é criar jogo. Não é criar jogo. A função de criar jogo era com o Martinelli e com o Lúcio Acosta. Os dois estão machucados. E aí o Fluminense fica assim, ó, sem saber o que fazer, sem criação.
Mas tem um cara que pode ajudar isso. E ele vai pro segundo tempo, que é o Savarino. Cara, o Savarino, desculpa, o Savarino ele é fora de linha. O Savarino ele vai jogar qualquer jogo, ele vai ser destaque como titular. Vai ser destaque, porque ele é um bom jogador. Ele tem essa característica de ser criador. E por algum motivo ele começou no segundo tempo. E isso comprometeu de uma forma surreal. Surreal o Fluminense. O Fluminense passou o primeiro tempo sem assustar o Inter praticamente. Demorou até os 30 minutos, se eu não me engano, para fazer um chute a gol. Então, assim, é difícil. Se você não tem o seu prato principal, se você não tem o que você gosta de jogar, né? Você tem que fazer um misto. Você tem que fazer um ovo mexido. Você tem que fazer um ovo frito. Tem que dar teu jeito para ganhar o jogo. E o teu jeito é fazer com a peça que você tem, que não é lá essas coisas, né? Que não é uma coisa tão ruim, é uma coisa maravilhosa, né? Que é o Savarino. Bota o cara para jogo, pô. Qual é o problema? Por que estão segurando tanto o cara? Entendeu? E eu acho que pelo menos ele acertou numa coisa, que foi começar com o John Kennedy. Por mais que a partida do John Kennedy não tenha sido lá dessas coisas, mas ele fez o que ele pôde dentro do possível. Muitas vezes ele buscou até o jogo lá atrás. Isso foi muito interessante da parte dele, porque ele viu a situação que o Fluminense estava. Então, era necessário que alguém criasse alguma coisa. E ele se pôs ali para querer criar esse jogo. Então, eu gostei disso. Eu já falei aqui várias vezes que eu sou muito fã do John Kennedy, e eu acho que ele participou muito bem agora nesse jogo. Aí ele coloca o Castilho no segundo tempo para participar junto com o John Kennedy. Justo também, para você querer fazer um time mais ofensivo. Mas a partir do momento que você já está com 1 a 0 e o outro time que está com a menos posse está conseguindo ser mais ofensivo do que o seu, que está com a posse o jogo inteiro, você tem que fazer alguma coisa, cara. Você tem que fazer o time construir. O que falta não é atacante. O que falta é construção para essa bola chegar no atacante para ele fazer o gol. Ele não chega com essa bola sozinho. Então, o que falta muito para o Fluminense é isso. Eu acho que esse é o ponto principal do Fluminense. A falta de um criador, de um cara que faz essa bola chegar lá para finalizar. Porque foi isso. Se o Fluminense tivesse um jogador como o Lúcio Acosta ali, o jogo seria completamente outro. Isso com certeza. Isso sem dúvida. Não tem outra dúvida sem ser essa. É a pura verdade. Se o Lúcio Acosta estivesse ali, seria diferente. É a mesma coisa do Flamengo sem o Arrascaeta. É uma coisa completamente diferente. Então, o Fluminense ficou muito defensivo do Lúcio Acosta e do Martinelli já há um tempo, e agora se demonstra que precisa urgentemente de um jogador para substituir. Mas isso faz do técnico, e o técnico tem que entender o jogo, tem que ver o jogo, como ele quer construir o jogo dele. Muitas vezes a gente viu um Fluminense muito bom, um jogo muito bom, o Fluminense ia ser um time a ser batido, né, que apresentava o melhor futebol, por conta desses dois jogadores, principalmente, Martinelli e o Lúcio Acosta, e agora que ele não tem que se virar, amigo. Tem que fazer seu jeito. Então eu acho que isso está muito na conta dele. Honestamente, eu acho que está muito na conta dele. Não vou colocar isso na culpa dos três zagueiros, porque é a primeira vez que eles estão jogando juntos. Talvez se eles jogassem 3 jogos juntos, assim como 3 zagueiros, talvez daria certo. Mas eu acho muito difícil que seja realmente a culpa deles nesse jogo. Então o Fluminense está em terceiro lugar com 26 pontos, ali disputando ali pela tabela. Né? Vamos ver como é que vão ser as próximas rodadas. Então terminamos o vídeo dessa rodada de sábado e domingo. Rodadas muito interessantes. De um lado empate, de outro derrota. Infelizmente ninguém ganhou, mas para alguns foi sabor de vitória, né? Para alguns foi sabor de derrota, mas acontece. Geralmente alguns empates têm dessas. E alguns ficaram na derrota mesmo, infelizmente perderam dentro de casa. O Botafogo, o Fluminense perde fora de casa, mas de novo podia ter ganhado. E é isso, vamos esperar aí a rodada dessa semana agora. Quero agradecer a todos aí pela ajuda no projeto. A gente bateu 66 inscritos e é uma coisa que eu não esperava fosse tão rápido. Eu estou gostando muito de ver isso, estou gostando muito de saber que vocês estão gostando desse projeto. E vamos continuar. Deixa o dedo no like aí, se inscreve, compartilha pra galera que gosta de futebol. Ajuda aí o projeto cada vez mais crescer. E vamos chutar uma meta aqui, tentar bater pelo menos uns 75 inscritos nesse mês. Vamos ver. Vamos ver se dá. Eu vou jogar ao ar. Se vocês cumprirem, a gente dá um jeito de agradecer. Valeu, tamo junto, gente. Até a próxima. Até sexta-feira. Siga lá, Pelota. Tchau, tchau.